Quero conversar com você, dono de negócio do ramo de alimentação, ramo de padaria, restaurante, pizzaria e outros mais que, assim como eu, têm sofrido bastante nesse momento caótico, esse momento de crise do Covid, em que temos que respeitar todas essas restrições, que são decisões naturais que o governo tinha que fazer, e ao mesmo tempo temos que pensar em estratégias de como manter o nosso negócio funcionando, como manter as pessoas que dependem das nossas empresas. Afinal de contas, temos que aprender como lidar com toda essa situação e não tem sido fácil, acredito eu, que para você também, alguns empresários que no meio do caminho acabam um pouco sem entender o que fazer e agindo no piloto automático e muitas vezes vivendo por uma condição de que foi gerada ali numa hora para outra. E o interessante é que essa condição vai nos levando e às vezes causa desânimo porque a gente não encontra uma solução verdadeira, uma solução imediata, e aí muitas vezes gera indecisões, gera algumas dúvidas, e eu queria te ajudar contando uma história que nessa semana de consultorias eu acabei conversando com uma dona de padaria no interior do estado do Ceará, que foi muito bacana porque nós começamos a conversar e refletir sobre esse momento e nós estávamos exatamente falando do quanto desânimo gerou em mim, nela, no caso, quando veio esse novo momento de restrições, esse novo momento em que de repente nossa venda caiu e os custos aumentaram demais. E assim como eu, essa empresária também não tem um olhar muito duro, para querer tirar logo as pessoas. A prioridade dela é preservar toda uma estrutura de equipe que ela já tem, que eu também tenho, e eu penso assim também. Dentre as prioridades é preservar a equipe, preservar as pessoas que vêm com a gente na jornada. Mas muitas vezes fica difícil, porque quando o seu custo está muito elevado e a venda baixou e a conta não bate, como fazer esse equilíbrio na balança? E a gente conversando, eu estava sentado na padaria dela, uma padaria muito linda, grandiosa, uma mesa maravilhosa, redonda que tem na loja dela. A gente sentou, ficamos ali, pedimos um café e olhando um para o outro, a gente estava falando o que fazer para que a gente não penalize tanto as pessoas que estão com a gente, já que nós não temos nenhum incentivo, já que a venda está baixa, já que o custo está desproporcional. E a gente começou a pensar rapidamente quais eram as pessoas que nós teríamos errado na contratação, porque uma má contratação não tem gestão que resolva. E nós fomos avaliar cada uma das pessoas juntamente, quais eram as pessoas que tinham mais dificuldade de dar o resultado para a empresa, quais que davam mais desculpa, quais que estavam ali só falando e não executando o que tinha que ser feito. E aí, numa ordem de prioridade, a gente conseguiu escolher uma, duas pessoas para que a gente pudesse, se necessário, na redução de custo, ter que realmente tirar, porque aquela pessoa não estava dando resultado. E nessa história foi interessante porque a empresária, exatamente como eu, colocou como prioridade preservar a equipe, porque ela entende sim que o resultado depende de pessoas. E a gente conversando sobre esses fatos, a gente foi mais à frente e entendeu que na verdade a gente precisava buscar também uma solução em cima das vendas. Como trazer receitas nesse momento caótico, em que na padaria o setor de lanches, o setor de mesinhas, o setor que nessa padaria que a gente depende muito também lá nesse caso, de todo um serviço onde as pessoas comem fora de casa. E esse serviço hoje na padaria não pode funcionar. Você tem que chegar, pegar e sair rapidamente. A gente ficou pensando como trazer essa venda novamente e foi legal e foi curioso que eu falando com ela, olha, há um ano eu comecei um delivery. E esse delivery estava totalmente zero, eu ainda não tinha um delivery numa loja. E nós começamos passo a passo a fazer esse delivery. E no começo a gente não acreditava muito nesse delivery e também não sabia por onde começar. E na verdade a gente foi implantando com um funcionário que estava no setor e que a gente não queria demitir. De repente a gente conseguiu, numa conversa com ele, fazer com que ele mudasse de cargo e começasse a ser o entregador, e a gente conseguiu fazer com que outras pessoas viessem mais para perto da gente ali na entrega, e começamos a atender o telefone. E a primeira ideia que surgiu de um
próprio funcionário foi, vamos fazer parceria com quem já tem delivery. Fizemos parceria com pessoas de restaurante, fizemos parceria com pessoas de farmácia e começamos a trocar contatos, né, com essas pessoas, mandavam um brinde com um panfletinho e essas pessoas divulgavam o nosso número. E acabou que é muito engraçado, a gente ali na ânsia de ter vendas através do telefone, começou a gerar essa venda por telefone. Ali foi um meio que a gente começou a gerar venda e eu passei essa experiência para ela, já que hoje o nosso delivery, depois de um ano de Covid, vende bastante. Tem uma venda significativa através do telefone. Nós fizemos várias ferramentas, estamos fazendo várias execuções de estratégia dentro do delivery, que foi uma forma de trazer receita. E ela começou a pensar, William, realmente eu posso também fazer alguma estratégia nessa área e trazer a receita para que meus custos comecem a se equilibrar. Em janeiro, né, desse ano, ela estava exatamente com menos resultado do que janeiro do ano passado, apesar de que ela vinha numa escalada boa. Fevereiro também não tinha sido ainda um bom resultado, em março foi um resultado horrível para essa padaria. Só que nessa conversa ela entendeu que dava para segurar as pessoas se ela começasse a focar em vendas. Eu falei para ela, olha, não vamos agir no piloto automático. Primeiro vamos pegar toda a sua análise do financeiro, vamos ver como é que está a proporção de custo em relação às receitas e vamos ver quanto que a gente é capaz de focar em ações para venda que tragam a velocidade de receita que esses custos se tornem equilibrados. Senão nós vamos ter sim que tomar algumas decisões para que os custos de despesas baixem e as vendas fiquem num patamar em que a gente possa pelo menos pagar nossas despesas. Ela olhou e realmente, William, eu vou começar por essa prioridade de analisar o financeiro para que a gente possa entender como que a gente também vai focar bastante em ações e estratégias de trazer receitas. E foi muito bacana essa conversa, porque ali a gente desenhou uma ideia de ela não agir num piloto automático, onde ela estava causando um desânimo, onde ela estava causando totalmente uma rotina em que não olhava mais para nenhuma estratégia possível. E o muito legal, que ela criou um novo ânimo, ela criou uma nova atitude, reuniu a equipe, saímos de lá reunindo a equipe e já desenhamos um plano de ação com o que fazer, como fazer, quando fazer, quem vai fazer, para que a gente pudesse trazer mais vendas. No financeiro ela conseguiu identificar vários pontos, quanto que estava a despesa, quanto que estava a venda, para que ela pudesse entender qual era o tempo necessário para que ela pudesse equilibrar essa receita em relação à despesa. E o muito legal, que foi boa essa troca de ideias, que na minha loja aconteceu a mesma coisa. Eu estava numa loja com a despesa muito alta, porque minha venda baixou demais. E o nosso foco foi aumentar bastante a venda, e nós usamos a estratégia do delivery. E o legal é que nós já fechamos hoje a nossa DRE, nossa demonstração de resultado já para o final do mês. E nessa lógica, estava uma tendência de chegar no negativo esse mês, nós equilibramos as contas, sem precisar, nesse primeiro momento, reduzir tanto o quadro. Nós tivemos que reduzir 2 pessoas, mas não reduzimos tantas pessoas. Nós temos aí 50 funcionários, continuamos com 48. E numa segunda lógica que nós temos, nós conseguimos, por incrível que pareça, dar um resultado positivo, apesar de todas as circunstâncias. Então, o que eu quero convidar você, empresário, dono de negócio, não haja no piloto automático. Pare, respire, converse com pessoas, empresários, donos, que vocês têm contato, conhecimento e veja quais são as estratégias que eles estão adotando. Parem, se possível, de ficar ouvindo muito esses canais televisivos que trazem para vocês só notícias ruins, que tiram um pouco da sua energia. Começa a ter uma autoconfiança de que tudo isso vai passar e que é um dia de cada vez, e que na verdade nós só vamos passar isso, como já falei em outros vídeos e repito aqui, com as pessoas que nós temos, com o time que nós temos, trazer esse time para perto, ouvir esse time e fazer com que as soluções saiam dali, focar em aumentar a receita apesar de todo momento caótico. A crise existe, as contas estão aí para pagar, as despesas aumentaram absurdamente, só que temos sim como focar em algumas estratégias para que a receita venha, a receita vindo, a gente possa cobrir nossa despesa e sobrar ali algum lucro a partir também de um gerenciamento de perdas e mais. Te convido a você ter um pouco mais de contato com pessoas que estão com autoconfiança, apesar de todo esse momento caótico, apesar de todo esse momento de crise. Quero te convidar para que você comente aqui embaixo o que você tem feito na sua vida, para que a gente, digamos assim,
pare um pouco e pense no que nós podemos controlar, quais são as decisões que nós podemos tomar, para que a gente não viva pela condição desse momento, mas sim pelas decisões que nós vamos tomar. Afinal de contas, são as decisões que vão gerar novos resultados. Comenta aí embaixo, qual é a decisão que você está tomando para que a gente possa ultrapassar por todo esse momento caótico e lá na frente a gente possa estar olhando para trás e dizer, apesar de toda aquela dificuldade, eu cresci, eu aprendi e estou aqui cada vez mais forte. Te convido, comenta aí, vamos lá?